Então a Taesa está sendo novamente alvo de recomendações de venda pelo mercado. E não foi qualquer um dizendo isso. O maior banco de investimentos da América Latina, o BTG, reiterou venda na Taesa e a principal razão por trás disso seriam os dividendos em risco. E aí fica a pergunta, será que o tempo bom da Taesa já passou ou se esse pessimismo todo traz uma oportunidade de comprar a Taesa pesado nesse momento? É isso que a gente vai ver nesse vídeo, me acompanha até o fim. Bom, vamos lá, e a primeira coisa que o Banco BTG fala no comunicado deles ali é que o pessimismo com a Taesa veio logo depois do resultado do segundo trimestre da companhia. Então a primeira coisa que a gente tem que olhar é como foi o último resultado da Taesa divulgado, porque o que a gente via em manchetes é que o resultado da Taesa foi muito positivo, mas na verdade ele foi meio contraditório. Olhando em termos de lucro líquido regulatório, o que a gente vê é um aumento de mais de 22% quando a gente compara com o ano passado. E um aumento também quando a gente fala do semestre, comparando com o primeiro semestre de 2023, a gente vê um aumento de lucro de 8%. Enquanto isso, a receita líquida da Taesa caiu mais de 7%, o que também foi verdade quando a gente olha para a janela semestral. Então a gente vê uma receita para dentro de casa menor, sendo que um lucro maior. Beleza, vamos seguir. Em termos de EBITDA, que é a geração de caixa gerada pela empresa, a gente também vê uma queda de mais de 7%, tanto no trimestre quanto no semestre. Lembrando que o EBITDA mede o lucro antes do imposto de renda, antes dos juros da empresa, antes da depreciação e da amortização dela. Então é basicamente o que ela realmente gerou de caixa operacional para dentro da empresa. E aí muita gente aqui pode perguntar, tá, Felipe, mas como é que é possível o lucro dela ter subido, sendo que a receita e o EBITDA caíram? E a grande resposta para o lucro da Taesa é a redução na despesa financeira que ela teve. Ao todo, a gente viu uma queda de mais de 17% nesses custos no período, com atenção especial que fica na diminuição dos juros e na variação monetária, que caíram quase pela metade de um ano para o outro. Apesar disso tudo, a dívida líquida da Taesa chegou a subir 3% de um trimestre para o outro, totalizando mais de 9 bilhões devidos. Um outro detalhe bem importante é que a maioria das dívidas da Taesa está atrelada ao índice de inflação IPCA, como a gente vê nessa imagem aqui. E foi justamente pelo IPCA ter caído consideravelmente de 2022 para cá que a gente viu um custo financeiro de dívida menor para a Taesa. Beleza, só que nesse contexto inteiro a Taesa tem um outro problema que a gente precisa colocar nessa equação. E para a gente falar sobre isso, a gente precisa lembrar que a Taesa é uma transmissora de energia elétrica e que para ela operar as linhas de transmissão que ela faz ao longo do Brasil, ela precisa vencer novas concessões de operação. E é das concessões dela que ela libera o que se chama de RAP, Receita Anual Permitida. Basicamente, do serviço que a companhia vende, ela é paga através desses ciclos de RAP. E essas RAPs vêm dessas diversas concessões que ela já venceu ao longo da sua história. E se a gente for olhar para essa tabela, a gente encontra algumas concessões que são responsáveis pelas maiores RAPs nos últimos ciclos, como a Novotrans, a TSN, a ETAL, a ETO. E são justamente essas mesmas concessões que têm um prazo de vencimento ali em dezembro de 2030, 31 até 32. Ou seja, as concessões de maior retorno para a Taesa, elas estão próximas do seu término, já que a gente está falando de um período de 6 anos para frente. E nesse momento a Taesa não tem se mostrado muito disposta a entrar em novas concessões para renovar essa carteira de concessões dela. Até a gente vê posicionamentos como o da Levante Corp, que falou que, portanto, a Taesa já deveria estar preocupada com a renovação do seu portfólio, senão ela pode perder geração de caixa, o que pode refletir nos dividendos mais baixos. E aí vem o BTG reiterando a queda nos dividendos e falando para todo mundo vender a Taesa. Será que o BTG tá vendo alguma coisa que ninguém tá vendo? Será que eles estão certos mesmo em pensar em venda? Eu já vou te mostrar na sequência, mas aí eu preciso dar um passo atrás e te perguntar. Será que somente baseado em uma recomendação de venda como essa faz sentido a gente tomar uma decisão de comprar ou de vender um ativo? E eu te garanto que esse investidor aí que tá na tua tela para vocês não comprou 370 mil reais de Taesa somente por uma recomendação de compra. Essa carteira que eu acabei de te mostrar é a carteira do Jorge. Eu já falei dele aqui em alguns vídeos do canal. E mesmo com mais de 10 milhões de reais em investimentos, a forma dele de encontrar novas ações para investir era ouvir o que os influenciadores que ele mais acompanhava na internet estavam fazendo. E aí ele escutava falar bem de uma ação ali na internet, comprava ela. Escutava falar de outra, comprava também. E foi acumulando ativos ao longo da sua vida como investidor. E até aí tudo bem. O grande problema do Jorge apareceu depois dele ter feito várias compras de ações sem saber o porquê. Nesse momento, ele não tem clareza o suficiente de se ele deve continuar comprando as mesmas empresas, se ele deve vender alguma delas, trocar por outras. E é justamente essa falta de clareza que faz a maioria dos investidores médios do Brasil e do mundo inteiro terem uma rentabilidade que fica abaixo dos grandes índices, como aconteceu lá nos Estados Unidos, inclusive da inflação. É o que te mostra esse gráfico onde a barra laranja lá no fim mostra a média de rentabilidade dos investidores. E eu vou te falar que a gente faz centenas de consultorias gratuitas aqui no Clube do Valor
valor todas as semanas. E esse é o problema que a gente mais enxerga. Investidores que têm suas profissões, às vezes têm suas empresas, precisam tocar a sua vida e trabalhar pra caramba para conseguir gerar renda e investir cada vez mais. Por isso, não tem tempo suficiente para acompanhar o mercado financeiro e se sentir seguro desenhando a sua própria estratégia de investimento. E no fim, acaba montando uma carteira de ativos que depois não faz a mínima ideia do que fazer com ela. Era o caso do Jorge e o caso de dezenas de outros investidores. Por isso que se você se identifica com o Jorge, eu preciso te convidar para participar de uma das sessões da nossa consultoria gratuita aqui do Clube do Valor. Para essa semana a gente liberou 7 novas vagas, então se você está assistindo esse vídeo nesse momento, eu te convido a clicar nesse link e preencher 2 perguntas, teu nome e teu telefone, de forma muito breve. Vai estar aqui na descrição do vídeo também. Beleza, agora vamos ver por que o BTG falou com tanta veemência que vale a pena vender a Taesa. Primeiro, eles confirmaram que o aumento do lucro foi de mais de 81%, mas aí a gente precisa lembrar que o que importa para o dividendo da Taesa mesmo nesse momento é o lucro líquido regulatório, que é o que a gente já mostrou, que teve um alta de 22%. Para quem não lembra, a política de dividendos da Taesa mudou recentemente. Eu até gravei um vídeo, vou deixar aqui esse vídeo aqui com um link aqui em cima para você assistir em detalhes sobre essa mudança de política, mas agora a base dos dividendos é o lucro líquido regulatório. E um dos principais pontos que a Taesa trouxe nessa mudança de política foi que ela pretende distribuir de 90% a 100% do seu lucro líquido a partir do ano que vem. E é justamente esse ponto que preocupa demais os analistas do BTG. O que coloca os dividendos da Taesa em altíssimo risco, segundo eles, é primeiro a dívida elevada, é o que a gente consegue ver através dessa frase ali. À medida que o balanço da Taesa se estreita, a probabilidade de atingir seu pagamento pretendido de 100% do lucro líquido no curto prazo diminuiu, ou seja, eles não estão acreditando que a Taesa vai conseguir fazer o que ela disse na política de dividendos. Principalmente quando a gente fala de um múltiplo de dívida líquida sobre EBITDA chegando em 4, que é bastante alto. Segundo grande motivo é a perda de receitas que a Taesa vai viver ali em 2030, o que já é uma preocupação geral do mercado com a Taesa, onde ela já tem uma perda de RAP contratada ali para o futuro. Por tudo isso, o BTG citou que o dividend yield da Taesa estimado estaria em 6,3% para esse ano 2024. E aqui uma coisa muito legal que o BTG pontuou também é que nesse momento eles preferem olhar para outras oportunidades do mesmo setor que estão muito mais baratas e ainda pagando dividendos melhores. Além deles ali, o Itaú BBA veio e falou que o preço justo seria de R$31 para a Taesa nesse momento. Ora, se ela está em 35,46 no momento que eu gravo esse vídeo, seriam mais de 12% de queda para ela chegar no preço-alvo que eles determinaram. Então fica claro que não são só os dividendos que estão em risco, mas também a cotação, segundo a visão desses analistas. Agora, de novo, será que somente uma recomendação do que os analistas acham que vai acontecer com a empresa é suficiente para você tomar a sua decisão de comprar ou de vender? Afinal de contas, a gente sabe que todo ser humano é exposto aos seus próprios vieses emocionais. É por isso que aqui no Clube do Valor a gente prefere investir através de estratégias 100% sistemáticas, que nos mostrem somente com números, dados e fatos qual é a melhor empresa para você comprar e vender em cada momento. Então, para a gente responder de forma racional se a Taesa ainda vale a pena, vamos olhar com base nas estratégias que a gente utiliza aqui. Primeiro, vamos ver se a Taesa está barata. E para isso, a gente usa a estratégia das ações mais baratas da bolsa, que visa comprar ações com alto potencial de retorno no futuro, mesmo que os dividendos sejam um pouco menores. E dá para ver que isso funcionou no passado, uma vez que as ações mais baratas performaram 5 vezes melhor do que as ações mais caras. Além disso, se a gente compara a estratégia de ações baratas com uma estratégia comprovada também de dividendos, o que a gente vai ver é um retorno total que fica muito maior no longo prazo de uma estratégia de ações baratas do que de uma estratégia de dividendos. Exatamente como se espera. E o foco aqui é comparar todas as mais de 400 empresas da bolsa para depois chegar somente nas 20 mais baratas e formar uma carteira com ela, através desses 4 filtros que estão aí na tela para vocês. Se você quiser entender ainda mais detalhes de como essa estratégia funciona e 10 ações que estão extremamente baratas nesse momento que você está assistindo o vídeo, eu te convido a baixar esse e-book gratuito que a nossa equipe escreveu e vai estar disponível para você fazer download nesse momento. Pode clicar também no segundo link da descrição do vídeo. E aí é usando a estratégia das ações mais baratas da bolsa que a gente vê a Taesa com um pouco mais de 11% de earning yield e fica na posição número 41 do ranking das mais baratas da bolsa, mostrando que sim, nesse momento ela tá cara, tem muita coisa muito mais barata. Só que a grande maioria das pessoas tem a Taesa com foco em dividendos, principalmente por ser de um setor elétrico, setor mais perene da bolsa. E aí, para isso, a gente precisa mudar a ótica de avaliar as empresas e aqui a gente usa a estratégia máquina de dividendos, que visa comprar as 10 ações que mais pagam dividendos da bolsa. E para esse momento, a Taesa está com uma média de dividend yield de mais de 11% nos últimos 3 anos, colocando ela na 7ª posição das ações que mais pagam dividendos. Então, o que a gente percebe claramente aqui é que tudo vai depender de como você quer montar a tua carteira de investimentos. Existe uma resposta diferente para cada estratégia. Dito isso, se você é como eu, que prefere ações que pagam bons dividendos, você precisa assistir esse outro vídeo que eu te mostrei 3 ações que estão pagando dividendos para deixar milionários nos próximos anos. Vai lá que eu te contei tudo.